O Corinthians pode estar vivendo os últimos meses de Memphis Depay no clube. E o pior, não é por falta de futebol, é porque, internamente, muita gente já não acredita mais nele. Enquanto parte da torcida ainda sonha com renovação, nos bastidores o clima é completamente diferente. E o que eu descobri hoje pode mudar totalmente o futuro do Corinthians. Porque estão vendendo uma história pro torcedor, mas a realidade dentro do clube parece outra. Falaram que patrocinador vai pagar salário. Falaram que Memphis aceitou reduzir valores. Falaram até que ele abriria mão da dívida milionária. Só que agora, a verdade começou a aparecer. E quando você entender o que realmente está acontecendo, vai perceber que a situação do Corinthians é muito mais grave do que parece. Nos últimos dias, o torcedor corintiano recebeu uma enxurrada de informações. Uma hora diziam que a Esportes da Sorte entraria forte para manter o Memphis. Depois surgiu a história de outra empresa pagando metade do salário. Aí apareceu o papo de produtividade. Depois inventaram que o Memphis aceitaria reduzir salário. Mas quando pessoas importantes do Corinthians foram procuradas, a resposta foi pesada. Nada disso está confirmado. Nada. Segundo informações vindas diretamente de gente forte lá dentro, não existe hoje negociação fechada com patrocinador nenhum para bancar Memphis. Nem Esportes da Sorte, nem BID, nem empresa misteriosa. E isso muda completamente o cenário, porque o Corinthians simplesmente não consegue pagar sozinho. Essa é a realidade. E aí começa o verdadeiro problema. Porque se ninguém colocar dinheiro, o Corinthians pode perder o principal nome do elenco. Mas calma, porque o buraco parece ainda mais fundo. Uma das informações mais fortes que surgiram agora é que dentro do clube existe um medo gigantesco em relação ao físico do Memphis. E isso é muito sério. Tem gente no Corinthians acreditando que ele não aguenta mais uma temporada inteira em alto nível. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Internamente existe a preocupação de que o Memphis esteja forçando o corpo agora por causa da Copa do Mundo, mas depois disso, o rendimento pode despencar. E pior, há quem ache que, se ele seguir uma rotina física pesada igual aos outros atletas, ele vai se machucar constantemente. Olha o tamanho da bomba. Não é só dinheiro, não é só dívida. Agora o Corinthians também questiona se vale a pena investir pesado num jogador que pode não conseguir manter sequência física. E isso explica muita coisa. Explica por que alguns nomes da diretoria esfriaram completamente a ideia de renovação. Explica por que o clube parece travado. E explica também por que ninguém consegue avançar nas conversas. Só que tem mais, muito mais, porque enquanto parte da torcida acredita que renovar com Memphis é obrigação, internamente existe um grupo que vê isso como um risco gigantesco. E aqui entra um ponto pesado. O Corinthians já deve uma fortuna pro jogador. Os valores assustam. E agora imagina renovar por mais 2 anos, mantendo o salário altíssimo, com medo constante de lesão e sem garantia de retorno dentro de campo. É exatamente isso que parte da diretoria pensa hoje. E sinceramente, esse assunto divide completamente o Corinthians. Tem gente que acredita que o Memphis ainda pode decidir jogos grandes, que ele muda patamar, que ele chama responsabilidade. Mas também existe quem acha que o custo virou perigoso demais para a realidade financeira atual do clube. E aí entra uma pergunta importante: o Corinthians consegue sobreviver apostando tudo outra vez? Porque o clube já vive pressão financeira, a dívida aumenta, os problemas continuam, e uma decisão errada agora pode explodir lá na frente. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebeu, e isso pode decidir tudo. Muita gente começou a espalhar que patrocinadores já estavam prontos para ajudar. Só que segundo pessoas fortes do clube, essas empresas sequer procuraram oficialmente o Corinthians até agora. Ou seja, o torcedor criou expectativa em cima de algo que ainda nem aconteceu. E isso aumenta ainda mais a tensão. Porque parece que o Corinthians está esperando uma solução cair do céu. Enquanto isso, o tempo passa, a pressão aumenta, e o Memphis segue com futuro indefinido. Agora pensa comigo, se realmente existisse tanto interesse assim em manter o jogador, essas empresas já não teriam aparecido oficialmente? Essa pergunta começa a incomodar muita gente lá dentro. E tem outra coisa. O Corinthians sabe que qualquer renovação longa pode virar uma bomba financeira. Porque se o Memphis não render ou começar a conviver com lesões, o clube fica preso num contrato milionário. De novo, e o torcedor já viu esse filme antes. O problema é que abrir mão do Memphis também dói.
Porque tecnicamente ele ainda é diferente, mesmo sem estar 100% fisicamente, mesmo em meio às críticas. Ele continua sendo um jogador acima da média no elenco. Então olha o tamanho do dilema. Se renova, corre risco financeiro. Se perde o jogador, enfraquece tecnicamente o time. E é exatamente isso que está travando tudo nesse momento. Agora vem a parte mais preocupante. Porque algumas pessoas dentro do Corinthians acreditam que o Memphis já pensa mais na Copa do Mundo do que no próprio clube. E calma. Isso não significa falta de profissionalismo, mas existe o entendimento de que o foco principal dele hoje é chegar inteiro na Copa. E depois? Ninguém sabe. Essa dúvida virou um fantasma interno. Porque o Corinthians teme renovar um contrato gigante e depois ver um jogador sem intensidade física para a sequência da temporada. E isso pesa muito nas decisões atuais, principalmente num clube que já vive crise financeira. Agora eu quero saber a sua opinião. Você renovaria com o Memphis mesmo com todos esses riscos? Ou acha que o Corinthians precisa parar de fazer apostas milionárias? Porque, sinceramente, essa situação mostra o tamanho da bagunça que o clube vive hoje. Toda hora surge uma informação diferente. Toda hora aparece uma promessa nova. Mas no fim, ninguém resolve nada. E o Corinthians continua parado no mesmo lugar, esperando, torcendo, tentando sobreviver no improviso. E quer saber o que mais preocupa? É que essa novela ainda está longe de acabar. Porque basta uma empresa aparecer, basta uma conversa avançar, e tudo muda de novo. Só que hoje, a sensação nos bastidores é de muita incerteza. E isso é péssimo pro Corinthians. Porque enquanto a diretoria hesita, o mercado observa. E o tempo joga contra o clube. Então comenta aqui embaixo, você manteria o Memphis no Corinthians? Ou acha que já passou da hora do clube seguir outro caminho? E se você gosta de conteúdo direto, sem enrolação e trazendo bastidor quente do Corinthians, se inscreve agora no canal porque aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. Todo dia tem informação forte do Timão.